Değildim, delirdim, olamadım, hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi. Öyle derinlerin değil, sığım ama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar, dışındaki mi savaştım. Öylece kaçmaktansa darbe yemek iyidir. Benimle yürüme, ayaklarında kirler birikir. Bom dia! Começamos aqui com uma das 10 mesquitas mais consideradas mais bonitas do mundo. Após umas entradinhas meio marotas e tal aqui no meio de Istambul, a gente chega nela, a mesquita de Rustin Pasha, que foi um Gran Vizir. E dizem que o Gran Vizir, ele era o primeiro-ministro, mais ou menos, braço direito do sultão. O que marca essa mesquita aqui são os azulejos de Iznik, que são consideradas obras de arte. É mais como uma cerâmica e uma pintura de um pintor famoso do que azulejo em si, que serve de isolante térmico e tudo, mas que marca mesmo é a obra de arte que tem fora, mas principalmente dentro dessa pequena mesquita aqui no meio de Istambul, na cidade antiga. Vamos olhar a mesquita de Rustin Pasha, o Pachá. A mesquita de Rustam Pasha, a pronúncia é Rustam Pasha, ela tem cada azulejo trabalhado, então é considerado obra de arte. Se você olhar, diz que aqueles lá são os mais valiosos, que tem partes em marrom, e aquelas das florezinhas ali do púlpito também. Mas em todos eles tem sim, um valor inestimável. E eles usam esses motivos de tulipas, essas tulipas, vários tipos de tulipas que são desenhadas nos azulejos, que são motivos florais utilizados. Tá vendo? São motivos florais aqui em outro estilo, utilizado porque nas mesquitas não se pode usar nem imagem de humano nem de animal, eles são considerados sagrados e tal, e é desrespeitoso, então só usam flores em formatos geométricos de forma geral, por isso que não tem imagem em nenhuma mesquita. Tem uma treta aqui com o Rustam Pasha. Ele era um cara corrupto pra caramba, roubava. Pra construir qualquer coisa, o primeiro-ministro cobrava uma taxa dele. Típico de corrupção. E ficou mais poderoso e mais rico que o próprio Solimão I. E ele ainda foi malandro, porque ele casou com a filha do Solimão I. Então ele era genro, e sendo membro da família real, ele não podia ser decapitado. Só que a Roxelana, a primeira concubina do Solimão I, tinha um filho, Selim, que não era o primeiro da sucessão, porque o Solimão tinha um primeiro filho chamado Mustafa, que era de fora de casamento. Ela arquitetou um plano, convenceu o Solimão de que o Mustafa, que não teria direito ao trono por ser de fora do casamento, estava com o Rustam Pasha arquitetando para tomar o trono, para dar um golpe. E aí foi Mustafa, o próprio filho do Solimão I, e o Rustam Pasha foram assassinados, foi mandado matar. Só que o Mustafa, que não era oficial, foi decapitado pelo Solimão I, e o Rustam Pasha, que não podia ser decapitado, ele acabou sendo estrangulado com uma corda de seda para ficar mais leve, né? Então essa é a história. Acabaram sendo os dois assassinados aqui em Istambul, por plano da Roxelana, que colocou o filho dela, que era o segundo da sucessão, Selim, no poder, que virou o imperador logo depois de Solimão I o Magnífico. Aqui em torno da Mesquita Nova e nessa região da mesquita de Rustam Pasha, tá a antiga Istambul. Istambul era assim, era esses mercados de rua, essas ruas estreitas com mercadorias expostas de um lado e do outro. Essa região antiga ainda mantém essa tradição de comércio típica de Istambul. Olha aí, tem de tudo aí.
Sormadan isteğimi, sormadan bana isteğimi. Nessa região você avista três dos grandes monumentos de Istambul. O Palácio de Topkapı, que é a residência do Império Otomano. A Catedral de Santa Sofia, aqui atrás de mim, a mais imponente durante muito tempo, a principal do século VI, a maior edificação do século VI, até ser batida por a Catedral de Sevilha. E a Mesquita Azul lá atrás, que fica de frente justamente para rivalizar com essa. E a mesquita, obviamente, lá, a Mesquita Azul, tão grande quanto, e quase uma cópia muçulmana. Então aqui três dos monumentos principais de Istambul. Vamos tentar visitar todos eles, começando aqui pelo Palácio de Topkapı, construído logo depois da tomada de Constantinopla em 1453. Em 1459 iniciou a construção, acho que terminou em 1965 a construção do Palácio de Topkapı pelo próprio Maomé II, Mehmed II, o Conquistador. Isso aqui é o Palácio de Topkapı. O guia me corrigiu na pronúncia, Topkapı. O Topkapı era a residência imperial do governo e do sultão otomano. O próprio Mehmed, o Conquistador, quando conquistou Constantinopla, ele mandou construir esse palácio enorme, que não tem uma sede principal, são vários pavilhões integrados e servia de residência, de governo, escola de soldados e escola comum também. Ele se estende numa área enorme e fica de frente para Santa Sofia. Vamos dar uma visitada nele e conhecer melhor esse palácio de jardins gigantescos aqui em Istambul. Logo aqui na entrada do Palácio de Topkapı, você tem a igreja de Santa Irene, a igreja antiquíssima, porque a mãe do Mehmed II tinha origem sérvia. Na verdade era a madrasta dele. Mas ele tinha uma relação de mãe muito forte com ela. Ela pediu para manter ela católica, ela cristã. Na época não existia o catolicismo e ortodoxo. Ela era cristã e permaneceu cristã desde então, dentro do Palácio Otomano. Ela tem uma acústica perfeita, hoje em dia ela é usada para concertos. Esse pátio é o pátio dos janízaros. Os janízaros eram crianças, algumas raptadas e outras levadas dos Balcãs, que vinham para cá ser treinados para a guarda real. Os mais inteligentes entravam para a escola de Galatasaray para virar embaixadores e tal, e governantes e políticos do governo otomano. Os não eram soldados especiais, um exército de elite treinado, janízaros, e aqui são o pátio dos janízaros, onde tinham muitos dos treinamentos. O Palácio de Topkapı, ele tem 90 mil obras de artes dentro, são 700 hectares de área em diversos pavilhões, que, se eu não me engano, acho que o guia falou de 80 mil metros quadrados de edificações, de área de edificação. Ele é um palácio gigante, a gente vai tentar conhecer a maior parte em 1 hora, porque não vai dar. É uma coisa para você gastar um dia inteiro. Mas vamos dar uma olhada nas coisas principais aqui. Aqui tem o brasão do Império Otomano. Aqueles três discos em cima são os 3 continentes do Império Otomano: Ásia, África e Europa. Ele controlava boa parte desse território com 12 milhões de metros quadrados de conquista. Acabou com 6 milhões e depois da Primeira Guerra Mundial, um dos primeiros objetivos era dividir o Império Otomano, acabar com o Império Otomano e dividir. Essa divisão do Império Otomano até hoje continua, porque ele controlava todos os mares. Então,
Síria, Irã, Iraque, todos esses países, Líbia, Egito, todos esses entraram em guerra para tomar uma parte ainda desses 6 milhões de terras sobradas do fim do Império Otomano. Por isso que essa região é tão conflituosa de religião e de território. É sempre uma busca por essas duas ideologias e territórios de poder. Esse edifício aqui atrás de mim, o Divan. Divan era o nome como se fosse um parlamento. Os vizires, que seriam os ministros do imperador otomano, se reuniam nessas salas. O imperador podia ouvir secretamente ou não as conversas e as discussões dos vizires sobre o governo. A decisão era dele, não era democrático, mas os vizires discutiam e ele olhava aquelas opiniões todas e tomava a decisão. Isso acontecia nesse espécie de parlamento chamado Divan dos vizires, aqui dentro do Palácio de Topkapı. Aquele cantinho junto do parlamento era o harém do imperador, do sultão. Naquele canto lá, tem que pagar para entrar hoje em dia. O sultão podia ter de 12 a 12 mil mulheres. No Império Otomano, esse harém do imperador tinham muitas, porque cada tomada de território, os próprios militares escolhiam meninas entre 5 a 15 anos, mais do que 15 anos, eram consideradas velhas para o sultão. Eles sequestravam, simplesmente pegavam essas meninas, selecionavam e traziam para o sultão. Mais tarde, os europeus passaram a dar as mulheres, as caucasianas principalmente, para o sultão como pagamento. Chegavam a valer até 30 mil moedas de ouro, que equivale hoje atualmente a 4 milhões de reais, como pagamento de dívidas e etc. E todas iam para o harém. O harém, obviamente, o sultão não queria ter problemas de infidelidade dentro do harém. Então, tinha os eunucos negros, os eunucos trazidos da África, eles cortavam as partes dos negros, os eunucos negros trabalhavam dentro do harém. E aqui no portão, nessa região ao redor, eunucos brancos, escravos brancos, também tinham as partes decapitadas e cortadas e ficavam pelo lado de fora. Isso seria mais ou menos a estrutura do harém. Tinha uma concubina que preparava ela, perfumava, algumas se deitavam para o sultão uma vez só, e tinham todo um registro do momento e quem foi, para ter o controle de natalidade, saber se era da mulher mesmo, para saber se era do sultão, aquelas coisas. Tinha um controle também para isso, uma história longa que dá para observar lá dentro do harém para quem visita. Aqui, ó, todo esse pavilhão, todo até lá do outro lado, é a grande cozinha. Eles cozinhavam aqui para cala a boca, corvo, entre 5 mil, regularmente 5 mil pessoas comiam aqui no Palácio de Topkapı e até 15 mil extraordinariamente. Então era muita comida que se preparava aqui para uma multidão, feitas aonde tem essas chaminés. Hoje em dia é museu de cerâmica e utensílios de cozinha, essas coisas aqui para visitar. Aqui todo esse pavilhão, você vê que tem uma fila grande para entrar lá, a gente não vai nem entrar. Tem relíquias de pelos de barba do profeta Maomé, também tem um pedaço do escalpo de São João Batista. Não dá para provar que é verdadeira, não é 100% comprovada, mas se supõe que sejam deles. Então muitos muçulmanos, principalmente por causa da barba do Maomé, do profeta,
estão aí nesse filão para ver as relíquias nesse pavilhão aqui. Birikir, 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 birikir. Uyan kalk, yolun var, dağılmaz dumanlar. Üfleme çek, içine yan, biraz daha yolun var. Der o ses içimde hatta kafamda, durulmaz asla hiç yorulmaz. Çırpınırken ben inatla, inatla. A circuncisão veio, né, da religião judaica para marcar que é judeu, né? Mas não é feita ao nascimento na religião islâmica, ela é feita entre 7 e 8 anos. É como se fosse o batismo para os católicos, a circuncisão para os judeus. Eles mantiveram essa tradição na religião islâmica. As famílias dão presentes, dinheiro para as crianças, para o futuro das crianças, e tem uma grande festa da família. A família faz a melhor festa possível que eles podem para os meninos, claro, né? Porque é bem machista. Esse aqui atrás de mim é o pavilhão de Bagdá, construído em 1639 por Murad IV, o sultão da época, que conquistou Bagdá. Para comemorar a conquista de Bagdá, que foi muito difícil, tomou a Arábia, ele construiu esse pavilhão em homenagem e colocou obras de arte, que são esses azulejos de Iznik, a antiga cidade grega de Niceia, que é produtora desse trabalho artístico muito valorizado aqui no Islã. Pavilhão de Bagdá. Dentro desse pavilhão fica o trono de Ahmed II. Ali dentro tem um guarda ali, não sei se pode filmar, vou tentar, vamos ver. Aqui é a razão por que Mehmet II, o conquistador, colocou o palácio de Topkapı aqui em cima do monte, junto da Santa Sofia, que já foi estrategicamente bem colocada, mas esse monte tem uma visão muito privilegiada da entrada do Corno de Ouro completa. Você tem a visão completa daqui de cima, por isso que ele colocou o palácio aqui, por causa dessa vista aí do Corno de Ouro. Os banhos turcos é uma tradição milenar otomana. O que difere do romano, aliás, derivou deles, é que não tem aquela banho de água fria depois da parte quente. Só tem a parte quente e massagens, uma série de esfoliações. E aqui tem um banheiro turco do palácio, a casa de banho. Aqui é onde era normalmente separado por homens e mulheres. Isso aqui talvez seja só de homem. Aqui é como se fosse vestiário, o cara sentava aqui para tirar a roupa, deixar a roupa e tal. E aí depois entrava lá. O banheiro, vou tomar o banho turco dele lá. Aqui. Deve ter uma banheira para lá, talvez fosse aqui, onde acontecia aí o ritual, o famoso banho turco. Aqui é o Konyali, a cafeteria mais antiga dessa parte da cidade. Velha mesmo, 1897. E o Konyali, além de ser um café chique dentro do Palácio de Topkapı, ele também tem aquele doce kabak não sei nem falar, kabak tatlizi, que é um doce de abóbora feito. É bonito, vou mostrar que tem ali.
É um doce de abóbora crocante que eles normalmente fazem no verão, é mais refrescante. É uma abóbora semi-cozida, um pedaço de abóbora semi-cozida. Lembra um pouco uma abóbora cristalizada, mas sem tão doce, com um molho de tahine e nozes por cima. É uma delícia, eu provei, achei maravilhoso. Tá aqui, ó, Kabak Tatlize, doce de abóbora típico turco, feito dessa abóbora aqui, ó. Essas abóboras brancas aí são da região de Hatay, da Turquia. É um doce típico dentre vários que tem doces turcos muito cultuados aqui e no mundo inteiro. Agora a gente vai visitar a Cisterna da Basílica, uma das atrações mais interessantes e improváveis aqui de Istambul. Uma cisterna construída, descoberta muito tempo depois, uma cisterna bizantina, construída por Justiniano, descoberta muito tempo depois do período otomano. Vamos mostrar. Essa é a cisterna da Basílica, também do século VI. Os otomanos não sabiam da existência dela, ela fica justaposta à Basílica de Santa Sofia. Existia um complexo de 11 cisternas, essa aqui muito grande, não sabia que existia, mas os moradores pegavam água por uns buracos que tinham, tiravam até peixe e água por buracos e acharam que tinha alguma coisa, cavaram e viram que tinha uma cisterna gigantesca. Foi construída por Justiniano, junto da época lá de 537, quando fez a Santa Sofia, e um sistema de aquedutos trazia água da floresta de Belgrado, a 19 quilômetros daqui, e enchiam essa cisterna, que servia por duas funções. Primeiro, que a quantidade de residências ao redor de Santa Sofia aumentou muito, e segundo, que se houvesse um sítio de Constantinopla, essa cisterna ajudaria ao fornecimento de água para suportar os sitiamentos de possíveis tentativas de invasão. A cisterna tem 336 colunas de 8 a 9 metros de altura, a maioria dos estilos de estilo coríntio, que é essas assim, ó, essa parte. Agora tem colunas comuns também, e ela cobre uma área de 9.800 metros quadrados dessa região da cisterna, que foi descoberta depois no período otomano, alguns séculos depois. Eles realmente não sabiam que existia a cisterna da Basílica de Santa Sofia. Todas essas colunas, elas foram retiradas de templos pagãos. Os bizantinos, eles eram cristãos ortodoxos e eles destruíram todos os templos romanos e foram recolhendo essas colunas trazidas de navio de várias partes, de vários templos tomados pelo Império Bizantino. Então era usado tanto na Santa Sofia. Se não existissem essas colunas, não dava para construir a Santa Sofia. As colunas de mármore, elas foram trazidas justamente para dar sustentação, e muitas usadas aqui nessa cisterna. E acima daqui é a cidade, tem prédios aqui em cima. E essas colunas são realmente muito fortes e diferentes estilos, mostrando que foram saques e saques de templos romanos e gregos ao longo da história, que foram recolhidas no Império Bizantino, trazidas para monumentos como esse aqui, a cisterna escondida. Nesse cantinho aqui da cisterna, um cantinho mesmo, tem duas cabeças de medusa. Não sabem nem datar isso aí, mas provavelmente período grego. A medusa era usada nas fachadas dos prédios contra maus olhados. Pela lenda, né? A medusa, ela transformava as pessoas que a viam em pedra. E tem duas cabeças de medusa, uma de cabeça para baixo e uma de lado.
foram trazidas para servir de base de coluna. Pra você ver como é que eles não davam valor nenhum para esse tipo de monumento no Império Bizantino. Era considerado pagão, para eles era lixo, só servia para sustentar as coisas mesmo. Yanımda anlamsız yarınlar aldattın geceyi boş ver gün yakınken dön çelişkim söyle. Ne güven istediğin bana sormadan isteğimi sözün hep tuzak düşmemeliyim Ainda conta que a Medusa ela era uma mulher belíssima, de cabelos negros e olhos negros, e se apaixonou por Perseu. Só que Atenas também se apaixonou por Perseu, que era filho de Zeus, na verdade semideus, filho de Zeus com uma humana. Só que Perseus era bonito e tal, Atenas se apaixonou por ele. Então, quando ficou sabendo da paixão de Medusa, ela jogou um feitiço e transformou ela numa mulher, um monstro, né? Com a cabeça cheia, com os cabelos dela que eram lindos em cobras, várias cobras no lugar do cabelo. E esse feitiço que ela não poderia se apaixonar por ninguém, nem ter contato com ninguém mais, que todo mundo que a visse era transformado em pedra. A Medusa da mitologia grega. Aqui mostra estilos completamente diferentes de colunas. Você vê como é que são saques diferentes de vários templos romanos e gregos ao longo da história, os pagãos. Você vê que tem coluna muito simples, essa já com um formato bem enrugado, essa aqui toda trabalhada, diferente das outras, outra de enrugado, e também o topo dela lá, não sei como é que chama disso lá, a base lá dos... também muda. Colunas completamente diferentes, lixo da cultura pagã para os cristãos ortodoxos bizantinos que usaram para cá. Era em buracos como esse que mais ou menos um século depois da tomada otomana que se descobriu a cisterna. Os moradores aqui da região pegavam com baldes água em buracos assim, e aí descobriram, cavando depois, que tinha aquela cisterna gigantesca junto da Basílica de Santa Sofia. Isso é chamada da reza. Os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia, e a chamada da missa é esse canto. Antigamente era feito no gogó, no minarete. Aqueles balcões no minarete, as varandinhas que tem no minarete, alguns tem 2, outros tem 3, dificilmente tem 4 quando o minarete é muito alto. É onde as pessoas ficavam. Tem o nome do sacerdote lá que canta lá, né? Agora no gogó. Agora pelo menos tem um alto-falante alto pra caramba. Toca da Santa Sofia e toca da Mesquita Azul em alternância, mas chamando para atual 2 mesquitas. Mas a Santa Sofia, em princípio, era cristã. Vou dar nome você de Grão Bazar. Você é o Grão Bazar. Você é o Grão Bazar. Ó. É o Grão Bazar. Na frente do Grão Bazar.